História real de uma avó. Descobri meu marido na cama com viúva e me virei por cima. Ah, memórias daqueles dias ainda me assombram, como um fio em preto e branco cheio de suspense e emoção. Crescendo numa cidadezinha tranquila dos anos 60, eu, Camille, jamais poderia imaginar que encontraria o amor e, eventualmente, a devastação nesta trama de vida tão insólita. Aquele ano parecia ser apenas mais um no livro da vida, cercado pelas convenções e expectativas sociais que agarravam as mulheres como grades invisíveis. Naquela época, a palavra de uma mulher pouco valia perante aos olhares julgadores de uma comunidade pequena. Rafael e eu nos casamos jovens, como era costume, com a promessa de uma vida longe do escândalo. Eu confiava na nossa relação, que foi consolidada durante o pesadelo que foi a morte de meu irmão querido. Naquele turbilhão de emoções, Larissa, sua viúva, veio morar conosco, trazendo Miguel, meu sobrinho de apenas 3 anos. A casa estava sempre cheia de risos infantis e suspiros melancólicos. Um lugar onde a dor e o afeto se confundiam. Mas naquela noite, a realidade se estilhaçou como vidro fino. Pressenti algo estranho no ar, uma sensação que não sabia explicar. Uma brisa fria entrou pela janela, me guiando até o quarto de hóspedes, onde o insuportável me aguardava. A cena congelou o tempo. Rafael e Larissa na cama. Um enredo de traição desenrolando-se diante dos meus olhos incrédulos. O chão pareceu se abrir e o mundo ao meu redor se tornou um borrão de silêncios e julgamentos. Meu corpo tremeu com uma fúria e uma tristeza que nunca antes tinha conhecido. Era como estar em um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Rafael, meu companheiro e pilar, quebrara a promessa de fidelidade não só a mim, mas à memória de meu irmão. E Larissa, a quem acolhi como irmã, agora era cúmplice de uma intriga inimaginável. A imagem dos dois juntos era um golpe que perfurava a alma, uma traição que fazia meu peito arder de dor. O dilema era esmagador. Era possível seguir em frente numa sociedade que apontava o dedo para toda jovem divorciada? Como encarar Larissa no café da manhã? Ou estar na mesma casa com alguém que destroçou minha confiança? Mas mesmo na sombra dessa traição, eu pressentia uma fagulha de força interior. A estrada à frente era incerta, mas eu sabia que devia encontrar um novo rumo para minha vida, movida pela determinação e pela necessidade visceral de reconstruir meu ser. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Essa descoberta foi um soco no estômago. Mas até a tragédia, às vezes, guarda segredos ainda mais obscuros. Depois daquela noite, a casa quieta se tornou um campo de batalha interno. Rafael ficou distante,
mas dediquei-me a manter a fachada pela sociedade. Tudo mudou em uma tarde abafada, quando recebi uma ligação estranha de um número desconhecido. A voz do outro lado me desarmou. Era de alguém que eu jamais esperaria ouvir. Não era uma pessoa, mas uma mensagem pré-gravada do advogado do meu falecido irmão Carlos. Num tom grave, ele revelou que havia deixado uma carta para ser entregue anos depois de sua morte. Tremi ao ouvir suas palavras do além-túmulo, tão viva e real que parecia um pesadelo. Ele explicou que nos meses antes de sua morte, ele havia descoberto algo perturbador. A carta continha aquilo que eu menos esperava. Carlos alegava que antes de morrer, suspeitava de que Rafael e Larissa já tinham um caso. Ele mencionou encontros suspeitos, murmúrios que ele não conseguia ignorar. Carlos estava decidido a confrontá-los, mas nunca teve a chance. Sua morte súbita foi sempre envolta de mistérios. Um acidente trágico, diziam. Agora era como se ele estivesse ali, ao meu lado, revelando ecos de uma vida que não tivemos. Mas essa não foi a única revelação. A carta, que em si já era o choque, continha um segredo ainda mais profundo. Miguel, meu sobrinho, talvez não fosse filho do meu irmão. Carlos insinuava que havia descoberto que Larissa esteve com outro homem, um amante do qual ele jamais ouvira falar antes de tudo vir à tona. A possibilidade era devastadora, mas não podia ser ignorada. Esse enigma lançado do passado me pegou de surpresa, como se a minha pele fosse arrancada a cada nova palavra que lia. Minha própria história refazia-se diante de mim, cada memória se torcendo em algo novo e enigmático. Sentimentos de traição se misturavam com uma nova sensação de desconfiança e o enigma da verdadeira paternidade de Miguel. Neste tormento, cada conversa tornava-se um duelo de vontades. Confiar em quem? Perguntar a quem pelo amor. E Larissa, agora uma figura ainda mais complexa na tapeçaria da minha vida, estava ali, movendo-se na casa como uma sombra viva de todas as dúvidas e medos que não ouso nomear. Eu sabia que a partir dali, a verdade exigiria coragem para ser desvelada, mas também pensei em Miguel. Quem era aquele menino que corria pelos corredores com um riso nos lábios? O sangue da minha família ou de uma linha desconhecida? Olhei pela janela, o sol se pondo em silhuetas distorcidas no horizonte. E de repente minha casa, minha vida, minha história pareciam menos um livro de memórias e mais um enigma a ser descoberto. O sol desapareceu no horizonte e o quarto ficou mais frio. Mas não era o frio que cortava o meu peito. Era a dor da dúvida, a incerteza do que viria a seguir. Cada palavra na carta de Carlos repercutia na minha mente como um eco interminável. Quem realmente era Miguel? E o que eu deveria fazer com essa verdade escondida? Enquanto lembrava de tudo isso, uma campainha tocou, quebrando o silêncio espesso da sala. Eu hesitei, o coração disparado, antes de finalmente me levantar. Ao abrir a porta, me deparei com um homem que não reconheci de imediato. Ele vestia um terno escuro e tinha um olhar que não era estranho. Mas por um instante não consegui situá-lo. Camille? Ele perguntou, como se testasse a possibilidade de estar diante de alguém diferente.
Assenti, quase engasgando com seu nome quando finalmente veio. Augusto, um amigo de infância. Tínhamos perdido contato havia muitos anos. A vida nos separara como caminhos divergentes de um mesmo destino. Houve um acidente. Achei que você deveria saber. Ele começou, mas algo na sua expressão dizia que não era só isso. Meu coração afundou. Sombras de preocupação dançavam em seus olhos. Augusto continuou. A morte do Carlos não foi um acidente comum. Sua voz era cautelosa e baixa, como se o peso das palavras fosse quebradiço demais para o ar. A revelação pesada ficou pendurada entre nós, enquanto tentava processar o que significava. Ele estava reunindo provas contra Rafael. Acreditava que sua morte foi armada. O chão fugiu dos meus pés e alcancei a parede por apoio. Carlos sempre protetor, mesmo depois de ir embora. Como isso era possível? E por que, afinal de contas, contar isso agora? Você precisa ver isso, chamou Augusto, tirando do bolso um pendrive. Carlos guardava cópias de documentos, gravações. Com mãos trêmulas, aceitei o dispositivo. Minhas dúvidas fervilhando em turbulência. A traição de Rafael não era o único fio nesse emaranhado de mentiras. Era bem possível que houvesse mais. Algo que eu nunca imaginei, envolvendo todos que eu conhecia. A verdade estava ao alcance, mas o medo do que poderia descobrir era paralisante. Respirei fundo, cada célula do meu corpo em estado de alerta máximo. Olhei para Augusto, que apenas oferecia uma cena encorajadora. Ele estava do lado de Carlos até o fim, e talvez do meu lado agora. Lentamente me voltei para o computador. A faixa de luz vibrante do pendrive formando um contraste com o peso das revelações que trazia. A sala parecia fechar-se ao nosso redor. E podia sentir o mundo como uma construção frágil, prestes a ruir mais uma vez. Será que eu teria coragem de enfrentar a verdade contida nesse pequeno dispositivo? E o que isso significaria para nós todos, para Miguel, Rafael, Larissa, para mim? Enquanto o som suave do disco giratório enchia a sala, o ar parecia esperar junto comigo. Uma nova realidade estava prestes a emergir, e eu não sabia se estava pronta para encarar. Mas a determinação acendeu-se dentro de mim. Precisava entender o papel de cada um nessa trama, a parte que nunca me foi mostrada até então. O mistério escancarava o peito e as respostas estavam ali, escondidas, à espera de serem desvendadas. E assim, com o coração batendo forte, me preparei para enfrentar o que viesse em seguida. Sentei-me na frente do computador, o pendrive brilhando como uma promessa de revelações. Augusto ficou ao meu lado, o guardião silencioso do passado e talvez do meu futuro. Quando inseri o dispositivo, meu coração batia tão forte que era possível ouvir. A tela piscou, revelando uma série de arquivos, cada um com nomes que eu não reconhecia, mas que prometiam algo grandioso. Havia vídeos, documentos, gravações de áudio. Cliquei em um dos vídeos e logo a imagem tremida revelou Rafael e Larissa em uma conversa que parecia acontecer no jardim de casa. A traição que eu sofrera era mais profunda do que eu imaginava. Eles falavam sobre um plano, algo que eu ainda não conseguia entender completamente. Mas então o inesperado.
Uma das gravações de áudio era uma confissão direta. Era Larissa, a voz trêmula, um murmúrio de arrependimento e pânico. Eu nunca quis que Carlos sofresse. Eu juro que não sabia que aquilo aconteceria. Cada palavra era uma facada na minha pele. Escondido naquele arquivo estava o reconhecimento da participação em algo sombrio. Uma trama muito mais escura do que a infidelidade. Ela mencionou um nome. Paulo. Alguém que eu nunca ouvira falar, mas cujo nome parecia cravar-se em mim como fogo. E foi então que Augusto, até então silencioso, murmurou algo que fez meu mundo ruir completamente. Paulo, eu conheço esse nome. Ele era policial. Estava investigando um caso, um acidente que envolvia uma morte. Seu olhar era pesado, e eu soube instantaneamente que nada seria como antes. Augusto prosseguiu, revelando que Paulo desaparecera misteriosamente após iniciar sua investigação. Era mais uma peça do quebra-cabeça que eu não sabia precisar, mas que agora exigia atenção. Minha mente girava com as implicações. A morte de Carlos não fora apenas um acidente. Miguel, pobre garoto, talvez fruto de um amor que nunca pertenceu à luz do dia. E Rafael, agora diante de um julgamento mais duro e cruel, enredado em ações que não podia mais ignorar. Levantei-me, a determinação substituindo a dúvida. Precisava de respostas, e Paulo, quer fosse vivo ou morto, tinha parte nelas. Hugo, o investigador e amigo de Augusto que surgiu no decorrer dessa história, talvez fosse a chave. Meu coração doía por Miguel. Que futuro aguardava aquele menino, criado em mentiras e segredos? As perguntas eram muitas, as respostas poucas e amargas. Mas meu caminho agora estava claro. Eu iria atrás de Paulo, fosse ele sombra ou memória. E quando a verdade viesse à tona, como ela sempre faz, haveria de refazer a vida sobre a devastação. A próxima manhã traria novas revelações. A luz que surgia no horizonte tinha um brilho de esperança. Mas eu sabia, nada seria fácil. Diante do desconhecido, eu afirmaria minha coragem. Seria forte por mim, pelo amor que ainda restava e por um garoto inocente que merecia saber de onde vinha. A porta da sala se abriu e Miguel entrou. Sua presença um lembrete das novas responsabilidades. Ele sorriu, um raio de luz numa tempestade. Eu respirei profundamente. O passado ainda estava por se revelar, mas juntos enfrentaríamos o que viesse. Miguel entrou na sala e seu sorriso trouxe uma luz reconfortante. Apesar de tudo, ele era minha âncora em meio ao turbilhão. Eu me abaixei para abraçá-lo, deixando que seu calor acalmasse um pouco meu coração agitado. Ele me olhou de modo inocente, sem saber das tempestades ao redor. Tia Camille, podemos ir ao parque amanhã? Perguntou, com esperança nos olhos. Claro, querido, respondi, lutando para manter minha voz estável. Mas antes que pudesse saborear esse pequeno momento de normalidade, meu telefone tocou. Era uma ligação de um número oculto. Olhei para Augusto, que me incentivou a atender. Minha mente disparava com as incertezas. E se fosse mais uma peça desse quebra-cabeça terrível? Atendi com cautela. Camille, é você? A voz do outro lado era ansiosa, como de alguém desesperado por atenção. Era Larissa. Meu sangue gelou. Eu preciso te ver, agora. É urgente, ela implorou, sua voz quebrada pelo medo. Relutante, concordei em encontrar com ela num café próximo. Deixei Miguel com Augusto,
que prometeu cuidar dele enquanto eu saía atrás de mais uma verdade sombria. Caminhei rapidamente pelas ruas, o vento frio do crepúsculo se misturando com meus pensamentos aflitos. No café, Larissa estava sentada num canto, parecendo pequena e desesperada. Ao me ver, ela segurou minhas mãos, os olhos suplicantes. Eu não sei como começar, ela sussurrou, as lágrimas ameaçando cair. Então, comece do início, encorajei, a fúria e a curiosidade lutando dentro de mim. Ela respirou fundo e finalmente começou a falar. Foi tudo um erro, Camille, um erro que saiu do controle. Paulo, ele não só era investigado, na verdade, ele era meu verdadeiro amor. Larissa confessou a admissão chocante, socando meu peito como um vendaval. Ele e Carlos faziam parte de uma rede secreta, uma que estava prestes a expor esquemas profundos demais. Eu me envolvi, mais do que deveria. Mas quando Carlos morreu, não sabia do que Paulo era capaz. A verdade veio à tona como um maremoto. Paulo não era só um policial, mas uma peça-chave em uma trama de corrupção envolvendo gente poderosa, inclusive Rafael. Larissa, tentando proteger Paulo e Miguel, cedeu a ameaças. Ela não sabia que Rafael também estava envolvido até depois da morte de Carlos. Eu queria proteger Miguel. Pensei que manter o segredo era melhor. Ela continuou, soluçando. Mas agora sei que preciso do seu perdão. Eu nunca serei capaz de viver com isso. O passado e o presente colidiram, e a reviravolta esmagadora deixou minha cabeça girando. Minha família, tragada para dentro de algo grande demais para enfrentarmos sozinhos. Eu me levantei, a raiva e o desespero misturados num turbilhão de emoções. Não sei o que fazer, Larissa, confessei. Mas Miguel merece saber a verdade. Toda a verdade quando for a hora. Enquanto saía do café, uma nova determinação floresceu. A verdade estava saindo das sombras, mas o custo era alto. Precisava proteger aquele menino inocente. Não importasse o que viesse. Olhei para o céu escurecido, com a esperança frágil de um novo amanhecer. A trama só ficava mais densa, e as revelações que aguardavam poderiam redefinir toda a minha vida. E havia algo mais, algo que Larissa não me contou, mas que eu sentia no ar. A angústia de um futuro incerto, embalado por segredos que, uma vez revelados, poderiam mudar tudo o que conhecíamos. O que mais estava oculto, aguardando para ser descoberto? Saí do café com a cabeça girando, o frio da noite cortando minha pele, enquanto tentava processar tudo que Larissa acabara de revelar. Paulo era mais do que um nome, mais do que uma lembrança dolorosa. Ele era uma parte oculta de uma história que eu nunca conheci por completo. Miguel estava no centro de tudo, carregando um peso que ele, em sua inocência, nunca deveria suportar. Enquanto caminhava de volta para casa, senti o celular vibrando novamente no meu bolso. Mais uma vez, era um número desconhecido. O coração batia mais rápido, como se já soubesse que o telefone traria uma nova peça desse quebra-cabeça cruel. Atendi hesitante. Camille, a voz do outro lado soou urgente e familiar. Era Hugo, amigo de Augusto, que ajudava a desvendar as meadas sombrias dessa história. Encontrei algo sobre Paulo e Carlos que você precisa ver. Meu corpo ficou tenso. Hugo não era do tipo que alarmava sem motivo. Ele pediu para que eu fosse até a delegacia.
Havia documentos ali que poderiam mudar tudo. Corri, o vento chicoteando meu rosto, o medo e a esperança misturados numa corrida desesperada contra tudo que me assombrava. Quando cheguei, Hugo me conduziu para uma pequena sala, repleta de arquivos e papéis. Ele parecia tenso, olhos afiados, enquanto buscava entre os documentos. Camille, isso vai abalar você, ele advertiu, empurrando um envelope pardo na minha direção. Minhas mãos estavam trêmulas enquanto o abria, os papéis deslizando para fora. Eram fotografias antigas, datadas de muitos anos atrás. E foi aí que tudo desabou. Nas imagens, Carlos e Paulo estavam juntos, mas não como colegas ou amigos. Havia algo mais profundo lá. Um toque sutil, um olhar íntimo. E então a verdade me atingiu com a força de um furacão. Carlos e Paulo estavam romanticamente envolvidos, e a tentativa de expor a verdade ia muito além de política ou corrupção. Era pessoal, demasiado pessoal. Eu tropecei para trás, a revelação espetacularmente devastadora, arrancando o fôlego dos meus pulmões. Hugo me apoiou, seu rosto refletindo empatia ao ver meu mundo desmoronar. A trama que eu achava conhecer, as relações já em frangalhos, tudo agora vestido com uma nova camada de traição e segredos. Carlos tinha arriscado tudo, não só por justiça, mas pelo amor que sentia por Paulo. E Paulo, por sua vez, não era apenas um investigador. Ele era alguém profundamente ligado à nossa história, à vida de Carlos. A dor e a confusão eram sobrepujantes. O que significava para Miguel? E para mim? Cada identidade, cada relacionamento que pensei entender agora estava em questão. A verdade surgida do passado era uma reviravolta que ninguém previu. E eu estava perdida na tempestade de suas consequências. Enquanto lutava para processar tudo, algo dentro de mim se acendeu, um profundo senso de determinação. Precisava desvendar esse emaranhado de mentiras, jamais imaginando que a teia de segredos se estenderia tão inesperadamente até aqui. E assim, com a mente em tumulto, sabia que estava prestes a entrar em uma nova fase da batalha, onde provar a verdade era o único caminho para reconstruir não apenas minha vida, mas a de todos ao meu redor. E ainda a questão permanecia: quem realmente era Miguel? O sol se levantaria em breve, mas as sombras do passado ainda tinham muito a revelar. Enquanto segurava aquelas fotos, uma nova onda de choque me atingiu. E eu mal conseguia processar tudo o que Hugo havia revelado. Carlos e Paulo tinham uma ligação mais profunda do que eu jamais poderia imaginar. Estavam envolvidos romanticamente, e toda a trama de segredos, ao que parecia, era mais sobre amor do que eu sabia. Mas então, no meio desse turbilhão de revelações, algo absolutamente inesperado aconteceu. A porta da sala foi aberta de repente, e quem estava ali, parado no batente, me fez congelar. Era Paulo, vivo, respirando, e ainda mais perturbador, acompanhado por Larissa. Camille, Paulo começou, sua voz carregada de culpa e urgência. Você precisa ouvir isso agora. Meu coração disparou, sem conseguir amarrar as pontas da realidade ao que eu estava vendo. Paulo, que todos acreditávamos estar desaparecido ou talvez morto, estava de pé na minha frente, e Larissa ao seu lado, com um olhar que misturava imploração e firmeza. Eu não morri.
Paulo continuou, como se pudesse ouvir meus pensamentos. Simulei meu desaparecimento. Carlos e eu estávamos juntos, mas ele descobriu algo que o colocou em perigo. Não era apenas uma questão de amor, era uma conspiração maior. Algo que Rafael estava envolvido até o pescoço. As palavras de Paulo começaram a pintar uma imagem terrível na minha mente. Um emaranhado de corrupção envolvendo figuras de poder. E meu mundo parecia cair ainda mais. Tudo ficava mais complicado, mais perigoso. Rafael estava tentando encobrir um passado podre, Paulo revelou, seu olhar firme em mim. E quando Carlos decidiu levar tudo ao público, eles deram um jeito de eliminá-lo. Eu fingi minha morte para poder investigar e honrar a memória dele. Larissa, ao ouvir isso, começou a chorar. Eu não sabia até onde tudo ia, Camille, mas se há alguma coisa que acredito é que não podemos deixar Miguel crescer sem a verdade. Ali, naquele momento, com Paulo e Larissa colocando suas cartas na mesa, minha visão sobre tudo o que sabia começou a mudar. Não era apenas uma questão de traição amorosa. Envolvia crimes maiores, vidas perdidas e uma cadeia de segredos que iam muito além do que qualquer um de nós poderia imaginar. E eu senti o chão desabar, mas estranhamente uma clareza começou a emergir. Precisávamos parar Rafael e todos que estavam envolvidos, mas a ponta da esperança estava lá. A verdade faria justiça a Carlos e, quem sabe, pavimentaria um futuro que Miguel poderia chamar de seguro. E então, antes que pudesse processar tudo, Paulo sussurrou: há algo que você precisa ver. Uma gravação que Carlos deixou para você. Algo pessoal. Meus nervos estavam à flor da pele, mas uma coisa era certa. Estava longe de terminar. Sabia que precisava ver essa gravação e enfrentar tudo que ela traria à tona. Enquanto Paulo preparava o vídeo, olhei para Larissa e vi nela um reflexo da mesma determinação que crescia em mim. Íamos até o fim, pelo bem dos que amamos, não importasse o que viesse depois. Agora a verdadeira batalha começava. E cada pedaço da verdade precisava ser revelado. Eu estava parada ali, na delegacia, tentando entender toda a loucura que tinha se desenrolado. Meus olhos ainda estavam fixos em Paulo e Larissa. Eles pareciam tão cúmplices nisso tudo, bem como cúmplices de algo que eu nunca poderia ter imaginado. Paulo, que eu acreditava estar desaparecido, estava bem na minha frente, quase como um fantasma reaparecido, trazendo uma gravação de Carlos que prometia mudar tudo. Ele me mostrou a gravação, e a imagem de Carlos apareceu na tela, com um misto de urgência e tristeza em sua expressão. Camille, ele começou. E meu coração já doía só de ouvir sua voz de novo. Se você está ouvindo isso, algo deu muito errado. Mas de repente, enquanto a gravação ainda estava rolando, uma batida forte na porta nos interrompeu. Eu me virei assustada, e a cena que se seguiu foi de deixar qualquer um sem chão. Era Rafael de rosto vermelho, olhos arregalados, aparentemente desesperado. Ele entrou na sala sem pedir licença, o olhar dele cruzando o meu com uma intensidade assustadora. Para com isso! Larga isso agora! Ele gritou, a voz ecoando pela sala pequena. Mas antes que qualquer um tivesse tempo de reagir, ele revelou uma pistola, uma antiga relíquia que um dia foi do meu pai. Meus pulmões travaram
e o ar parecia ter sido sugado do ambiente. A presença dele ali, como uma arma, alterou radicalmente o cenário. Ninguém sabia o que fazer no momento seguinte. Eu senti uma onda de pânico crescer, enquanto Rafael nos encarava, como se estivesse se afogando em desespero. Vocês não entendem, não sabem de nada. Essa revelação não foi a única surpresa da noite. Quando Paulo foi dar um passo à frente, tentando conversar com Rafael, algo alucinante aconteceu. Miguel, que estava escondido atrás de Hugo o tempo todo, saiu correndo até Rafael, o reconhecendo de imediato. "Pai!" ele gritou, agarrando a perna de Rafael. O choque e a dor no rosto de Rafael disseram tudo. Um segredo mais profundo, mais sombrio ainda, vinha à tona. Miguel, durante todo esse tempo, era filho de Rafael. As mentiras eram mais emaranhadas do que qualquer um de nós poderia conceber. Rafael congelou ao sentir o toque de Miguel, suas defesas caindo por um momento. E naquele instante, um silêncio caiu sobre a sala, enquanto todos digeríamos essa nova realidade. Impactados, ficamos paralisados, sem saber como agir, como lidar com toda essa verdade cruel e inesperada. Larissa, com lágrimas nos olhos, deu um passo à frente, quebrando o silêncio. "Precisamos resolver isso, Rafael. Miguel o merece mais." Com essas palavras pairando no ar, a tensão se tornou quase palpável. Precisávamos de direção, de uma solução para não deixar a vida de Miguel mergulhar na escuridão de mentiras e intrigas. Um caminho difícil estava à frente, e cada um de nós tinha uma escolha a fazer. E eu, numa fração de segundo, vi a vida como um conjunto de peças delicadas, mal equilibradas. O que estava por vir, ninguém sabia. Mas eu precisava proteger Miguel, a todo custo. A sombra do passado ainda não tinha mostrado tudo, levantando questões e dúvidas que demandariam coragem e, principalmente, verdade. A sala estava em um silêncio ensurdecedor, enquanto todos tentávamos assimilar a situação. Miguel, segurando firme a perna de Rafael, parecia alheio à tensão ao redor. Lá fora, o vento continuava firme, mas dentro da delegacia, tudo parecia parado, como se o mundo tivesse parado de girar por um instante. Foi então que algo verdadeiramente inesperado aconteceu. Um estrondo foi ouvido do lado de fora, seguido por gritos. A porta da delegacia se abriu bruscamente, e uma figura que ninguém esperava ver entrou correndo, ofegante. Era o delegado Amaral, há muito aposentado e longe da ação. Ele estava com um papel amassado na mão, o rosto tomado pela urgência. "Vocês precisam ver isso. É urgente!" ele declarou, os olhos aflitos varrendo a sala. Rafael, ainda em choque, deixou a arma cair, e todos nós paramos, confusos e preocupados. Amaral estendeu o papel para mim. Com mãos trêmulas, desdobrei o documento e comecei a ler. Meu coração congelou. Era um relatório de uma investigação antiga, um caso de adoção ilegal. Os nomes nele listados eram familiares, perturbadoramente familiares. Miguel. A revelação era como uma avalanche. Miguel, o sobrinho que todos amávamos e protegíamos, não era filho de Carlos ou de Rafael. Ele era fruto de um esquema cru de adoções ilegais.
E a pessoa responsável por sua entrada na nossa vida estava infiltrada mais profundamente do que poderíamos imaginar. Todos os rostos na sala se viraram para Larissa, que olhava pasma para o documento. As lágrimas voltaram aos seus olhos, mas dessa vez de horror e compreensão. Eu não sabia, ela sussurrou debilmente, pedindo para que acreditássemos nela. E então, quase como conclusão de um pesadelo, Paulo falou: a verdadeira razão de eu ter simulado a minha morte era essa adoção. Eu estava perto de juntar as peças quando tudo foi tirado de mim. Carlos não sabia de nada disso. Rafael, foi você? Rafael balançou a cabeça, desesperado. Eu nunca soube. Eles me usaram também. Eu amava Carlos, mas fui enganado. A revelação esmagadora parecia trancar o ar nos meus pulmões. Tudo o que sabíamos sobre Miguel estava errado. Ele era uma vítima de trapaça, de crueldade desconhecida. Cada um de nós, de repente, estava à flor da pele, questionando nosso papel, nossa confiança nos outros. Miguel, ainda confuso, olhava para os adultos com uma inocência insuficiente para compreender toda a extensão da trama ao redor dele. Minha cabeça girava enquanto tentava entender o que isso significava para a nossa família, para o amor que eu sentia por ele. Estava tudo virado de cabeça para baixo e, mais do que nunca, eu precisava protegê-lo. Do lado de fora, as sirenes da polícia continuavam a soar, prenunciando mais agitações. Mas nada poderia ser tão devastador quanto o que acabáramos de descobrir. Nada mais parecia confiável, e nossas antigas certezas se desfaziam no tempo de um piscar de olhos. A noite estava longe de terminar, e já podíamos sentir que o amanhecer traria mais do que respostas. Traria decisões difíceis e um caminho novo, incerto, mas que precisávamos enfrentar. Seria preciso reconstruir tudo, entender como chegamos até aqui. Eu só sabia de uma coisa. Não íamos desistir de Miguel, não importa o quão conturbado fosse o caminho. Enquanto olhávamos uns para os outros, a pergunta que pairava no ar era clara. Quem mais estava envolvido e como poderíamos deixar Miguel livre de tantas mentiras? A batalha estava só no começo, e o que vem a seguir seria um teste maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. O ar estava pesado na delegacia. Todos nós estávamos em choque, digerindo as reviravoltas que pareciam não ter fim. Eu consegui sentir cada batida do meu coração, ecoando na minha cabeça. Miguel, meu querido sobrinho, não era de Carlos, nem de Rafael. O pequeno era parte de algo muito maior e mais terrível. Sua existência vermelha, um segredo obscuro, e a dor disso era avassaladora. A porta aberta pela brisa gelada trouxe um frio que cortou meu peito. Olhamos para Rafael, que desabou em lágrimas. O papel na minha mão tremia, e eu percebi que o nosso mundo nunca mais seria o mesmo. Os rostos ao meu redor refletiam a mesma coisa. Medo, incredulidade, um mix de desespero e esperança. Precisávamos agir, unir forças. Larissa, com o coração pesado, se aproximou de Miguel. O amor dela muito mais forte que qualquer tormenta. Miguel, querido, ela murmurou, o segurando com carinho. O entendimento nos olhos dele era uma pontada de dor. Ele tinha só alguns anos, mas já carregava tanto em seus ombros. Paulo foi até Rafael, um gesto de paz, de tentativas de reparação. A verdade precisa vir à tona, disse Paulo,
olhando nos olhos de Rafael. Por Miguel, por Carlos, por todos nós. Naquele instante eu soube que as coisas seriam diferentes. Era como se de repente houvesse uma faísca de esperança. Uma luz minúscula, mas forte. Respirei fundo, sentindo um novo fôlego enchendo meus pulmões. O documento agora era mais que um pedaço de verdade aterrador. Era a nossa chance. O passo seguinte não seria fácil, mas ficar parado não era uma opção. Juntos encararíamos cada perigo, desmascararíamos cada mentira. E devolveríamos a inocência a Miguel. Um futuro construído sobre a verdade. O crepúsculo afundava e as primeiras luzes da manhã começaram a varrer o céu. Um novo dia estava por nascer. A estrada seria incerta, mas nossos passos juntos seriam firmes. Éramos uma família, afinal. De algum jeito, reconstruiríamos as partes quebradas da nossa história. Esse é o momento. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Você precisa fazer isso agora. Esmague o botão de like agora mesmo. Isso alimenta o algoritmo e nos motiva. Eu quero ver você inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E, por favor, compartilhe instantaneamente essa história com pelo menos 5 amigos, porque eles precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Só os verdadeiros fãs sabem quanto essas ações são importantes para nos manter compartilhando histórias incríveis com você.